Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Jorge Andrade e vocês estão ouvindo Pod Discos, que é esse podcast sobre música que está disponível no YouTube, no Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Antes de mais nada, se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações, dá um like e compartilhe para todos os amantes de música, de rock, o que seja. E se você está no Spotify, qualifica o programa de 1 a 5 estrelas, que você, quanto estrelas você acha que o podcast merece, então qualifica o programa aí. Também segue também no Spotify. Se você escuta em alguma outra plataforma como Deezer ou Amazon Music, então segue lá também. Então agora vamos para o tema do vídeo, que é sobre o Iron Maiden. E o disco em questão é o Fear of the Dark. É o nono álbum de estúdio da banda, lançado em 11 de maio de 92, gravado entre 91 e abril de 92 no Bayern Studios, que era o estúdio da casa do Steve Harris, que logo depois eles gravariam o X Factor e o Virtual Eleven. É o último disco com a produção do Martin Birch, que produzia o Iron Maiden desde o Killers e também produziu bandas como Rainbow, Black Sabbath, Jeff Beck, Fleetwood Mac, entre outros artistas também da música. E logo depois do lançamento do disco ele acabou se aposentando. E é o primeiro disco com a coprodução do Steve Harris, meio que ajudando o Martin Birch. É o último disco com a formação que durou apenas em 2 discos, que é Bruce Dickinson no vocal, Dave Murray na guitarra, o Yannick Gers na guitarra, o Steve Harris no baixo e o Nico McBrain na bateria. O disco teve apenas 4 singles, que é da música Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity, Wasting Love e da Fear of the Dark, só que a versão ao vivo do A Real Life One. E é o último disco a apresentar com Bruce Dickinson, dessa primeira passagem dele no Iron Maiden, do The Number até esse disco, Fear of the Dark, porque ele queria se dedicar mais à sua carreira solo, que já estava começando desde dos anos 90, começo dos anos 90, com o disco Tattoo Millionaire. A capa do disco é a primeira capa que não é feita pelo Derek Riggs, que fez as capas do Iron Maiden do primeiro disco até o No Pray for the Dying, ou seja, o cara ficou um bom tempo fazendo as capas do Iron Maiden. E aí chamaram um cara chamado Melvin Grant. E a intenção deles era, segundo o Ross Smallwood, era de atualizar o Edge, de querer mudar o Edge, porque os Edges do primeiro disco até o No Prayer são bem parecidos. Obviamente tem uma diferença, mas no geral são bem parecidos, E aí eles queriam mudar e eles fizeram essa capa aí, que eu acho maravilhosa, eu acho ela muito boa. É o disco mais longo dessa primeira fase do Iron Maiden com Bruce Dickinson. E é o primeiro disco duplo do Iron Maiden. Obviamente no LP, No LP ele era duplo e no CD ele é apenas um CD simples mesmo. A minha história com esse disco Fear of the Dark foi o seguinte: eu comecei a ouvir o Iron Maiden em 2000, no final de 2019 e começo de 2020, antes da pandemia. Eu tava começando a ouvir muito o Summertime, o The Number, o Peace of Mind, também o primeiro disco, Killers, e os outros também. E aí eu tinha ficado muito maluco pela música Judas Be My Guide. Eu tinha adorado essa música, aí eu pedi pro meu pai comprar esse disco, aí ele comprou, E acabou sendo o segundo disco de rock que eu tive na minha vida, O primeiro foi o Creatures, do Kiss, Prince of the Night do Kiss, e o segundo foi o Fear of the Dark do Iron Maiden,
e acabou sendo um dos discos que eu mais escutei do Iron Maiden. Obviamente vai ter umas músicas que eu vou falar que eu gosto mais, outras que eu gosto menos, obviamente faixa a faixa, mas no geral é um disco que me marcou muito por conta disso, porque eu tava começando a escutar a banda. E também ele marcou também uma geração de fãs também naquela época, porque foi a segunda vez que o Iron Maiden veio pro Brasil, né? Tocando no Rio de Janeiro, né? E em São Paulo. E a partir daí, né, o Iron Maiden, né, sempre veio ao Brasil, né? Porque depois eles retornaram em 96, depois em 99, por aí, né? Não vou contar, né? Mas a partir daí, né, eles sempre estiveram fazendo shows aqui no Brasil. Eu acho esse disco bom, muito bom, como eu falei, apesar que ele não é pau a pau com o Powerslave, por exemplo. Eu não vou comparar o Powerslave com esse disco, obviamente. Mas, hoje em dia eu prefiro o No Prayer do que o Fear of the Dark. Por uma questão, porque o Fear of the Dark tem mais músicas que eu menos curto, né, que eu não curto tanto, do que o No Prayer, porque o No Prayer só tem uma que eu não consigo gostar mesmo, que é a última, Mother Russia. E já o resto eu gosto de tudo. Diferente do Fear, que tem algumas músicas que eu não sou muito chegado não. Agora vamos para o faixa a faixa para vocês. O disco começa com a música Be Quick or Be Dead. Composta pelo Bruce Dickinson e pela Yannick Gers. Essa música, ela fala sobre a corrupção dos políticos e, cara, eu acho essa música muito boa, ela abre muito bem um disco. É uma das músicas bem porradas, uma das músicas mais rápidas do Iron Maiden, se não a música mais rápida do Iron Maiden, mais pesada talvez, sabe? E eu gosto demais daquele vocal do Bruce, o Bruce tá cantando muito, ele tá usando aquele drive, né, que ele tava começando a usar muito, aquele vocal mais rasgado dele, né, que acho que no próprio No Prayer ele já usa esse tipo de vocal, né, e nessa música é um exemplo também. E é uma das músicas, assim, que pra mim é uma das melhores músicas do disco, pra mim, é um dos destaques do disco. Eu vou dar pra essa 5 estrelas, porque eu gosto pra caramba. Agora a próxima música é a From Here to Eternity. Composta apenas pelo mestre Steve Harris. Apesar que ela é composta apenas pelo Steve Harris, né? Mas eu acho que ela tem a cara da carreira solo do Bruce Dickinson. Pra mim ela tem aquela cara da carreira solo do Bruce, sabe, aquela coisa meio Tattooed Millionaire, né, que é o primeiro disco solo dele, mas quando ele ainda tava no Iron Maiden, né, então eu acho que ela tem essa coisa mais hard rock, mais comercial até, o refrão, cara, esse refrão, cara, ele gruda na cabeça, cara, sabe, às vezes quando eu lembro de From Here to Eternity, já fica esse From Here to Eternity, sabe, o tempo inteiro, cara, às vezes gruda demais, cara, sabe aquela coisa que você não queria que grudasse na tua cabeça e acaba grudando, sabe, é isso, sabe, essa música gruda que nem chiclete no sapato, no tênis, sabe, e eu acho ela boa, eu gosto. Apesar que tem gente que fala que ela acha ela horrorosa, o que seja, eu não acho ela ruim, nada desse tipo não, cara. Eu adoro essa música, é um hard rock. Então, pra mim, se tem hard rock, ó, tô gostando. Vou dar pra ela... cara, eu vou dar 5 estrelas também, cara. Eu gosto. Ainda escuto, eu não pulo essa música não. Agora a próxima é a Afraid to Shoot Strangers.
composta apenas também pelo Steve Harris. Esta música, ela fala sobre o ponto de vista de um soldado na Guerra do Golfo. Que é uma letra, inclusive, bem interessante, né? Essa questão, eu acho bem interessante essa questão da letra aí. E, pra mim, ela é uma música que poderia estar facilmente num disco do Iron Maiden, do Brave New World pra frente, por exemplo, sabe? Porque tem o que eles fariam, o que eles fazem hoje, sabe? Começa a introdução, tal, parece que tá preparando, aí vem a parte rápida e tal, sabe? Essa coisa assim, que aí vem as mesmas viradas de sempre e tal. Apesar que ela tem 6 minutos, diferente das músicas, sei lá, do Senjutsu, tem música de 11 minutos, que é só disso, sabe? Demora, sabe, pra chegar na parte boa, então, essa questão, esse que é o problema às vezes. Eu acho ela muito boa, eu gosto, apesar dessa questão que parece que ela demora, sabe? Mas eu gosto daquele solo, né, que é antes do refrão, né? E também eu gosto muito da parte rápida dessa música, eu adoro. E pra mim é a única música do Bruce Dickinson que funcionou muito bem na voz do Blaze Bayley. Porque eu não sei se vocês sabem, o clipe dessa música Afraid to Shoot Strangers, ela é com Blaze, sabe, cantando. Eu acho ela eu gosto muito dessa versão dele cantando. Combinou com ele, sabe? Combina com ele. Inclusive ela se tornou frequente nas turnês do Iron Maiden com Blaze, na turnê do X Factor e do Victor Eleven. Assim. Aí depois que o Bruce voltou, eles pararam de tocar e só voltaram a tocar essa música na turnê do Made in England, né, em 2012 ou 2013, por aí. Eu vou dar pra essa 4 estrelas, porque eu gosto, né, eu gosto dessa música, e a única crítica mesmo que eu tenho é porque parece que ela demora muito, sabe? Agora a próxima é a Fear is the Key. Música composta pelo Bruce Dickinson e Yannick Gers. Esta música ela fala sobre a AIDS. Ela foi composta após o Bruce Dickinson receber a notícia que o Freddie Mercury do Queen tinha falecido, né, por conta da AIDS, né? Que inclusive é uma coisa, um adendo, no mesmo dia que o Freddie Mercury faleceu, pessoal, também faleceu no mesmo dia o baterista do Kiss, né, o Eric Carr, né, que voltando ao Iron Maiden, essa música fala sobre a AIDS e tal, e tanto que tem uma frase desta música que tipo assim, olha, ninguém liga até que algum famoso morre, ou seja, ninguém liga pra alguma pessoa que tem AIDS, até algum famoso, tipo o Freddie Mercury, a pessoa liga, sabe? Se toca, por exemplo, entendeu? Essa é a questão que eles falam na letra. E porque naquela época, pessoal, a AIDS, ela foi uma doença muito complicada para a época. Era uma doença que o pessoal achava que ela só atingia os gays. Então tinha um preconceito enorme por quem tinha AIDS. O pessoal achava que se você tocar numa pessoa que tinha AIDS, você poderia contrair o vírus do HIV. Sendo que não, pessoal, você só pode contrair o vírus do HIV através de transfusão de sangue contaminado, por relações sexuais desprotegidas e o que seja, sabe? Eu acho essa música muito boa, pra mim é um dos destaques do disco. Ela me lembra o clima da Stranger in a Strange Land. Poderia estar facilmente ou no Summertime ou no Seven Sun. Obviamente com poucos ajustes, mas eu acho que caberia em um desses dois discos aí. Porque ela combina
Se você botar a guitarra sintetizada, eu acho que vira uma música Summertime já, sabe? Eu acho ela muito boa, cara. E vou dar pra essa 5 estrelas, porque... Pode me chamar de puxa-saco? Pode me chamar. Agora a próxima é a Childhood's End. Composto apenas pelo The Boss, Steve Harris. Cara, sabe o que é a primeira música que não me chama atenção? Não é uma música que é ruim, não. Mas eu não tenho uma história com essa música, sabe? É uma música assim que... Sabe, não me chama atenção em nada, sabe? Eu mal lembro essa música. Sabe aquelas músicas tipo que você tem que ouvir uma parte para se lembrar dela? É isso. Uma faixa bem esquecível, sabe? Sabe? Então, sabe, eu não sou muito fã dela não, e eu vou dar pra essa 2 estrelas. Não sou muito fã dela não. Acho água com salsicha praticamente, sabe? Meio genérica. Agora a próxima é a baladinha que você já deve estar cansado de ouvir, o Wasting Love. Composta pelo Bruce Dickinson e pelo Yannick Gers. Esta música aí pra mim é meio que uma música que tem a ver com a carreira solo do Bruce Dickinson também. Ela me lembra muito uma coisa assim, ela é meio que uma, digamos assim, uma pré-Tears of the Dragon que ele faria depois na carreira solo dele no Boss Picasso, no disco Boss Picasso. Eu acho que ela tem a ver muito com Tears of the Dragon que ele faria depois, sabe? Aquela balada mais açucarada de sucesso e tal. E é a única balada do Iron Maiden que realmente fez muito sucesso, inclusive. As rádios, na MTV e tal. Essa TV clipe, ela foi single também do disco. Eu gosto muito dela. O pessoal vai falar, mas ela é preca. Mas ela é açucarada. Gente, primeiramente, uma coisa, nem toda balada brega pode ser ruim, porque, por exemplo, Forever do Kiss é brega, gente. Não adianta falar que não. Não dá pra dizer que não é. É brega. Ou, sei lá, Always do Bon Jovi é brega, mas mesmo assim é boa. Ou I'll Be There For You, totalmente brega, praticamente um chitãozinho choró americano, mas foda-se. A balada porra é a balada brega às vezes, sabe? Então, eu venha com essa não. Então, eu acho essa música muito boa, eu gosto dela. Eu vou dar pra essa 5 estrelas. Eu gosto, cara, gente. Eu gosto desse. Eu gosto de fazer o quê? Eu vou falar mal desse disco? Agora a próxima música do disco é The Fugitive. Composta também apenas pelo The Boss, Steve Harris. Esta música aí, cara, ela me lembra muito a The Assassin do No Prayer. Me lembra. Eu acho ela boa, eu gosto, mas ela nem está entre minhas favoritas não, sabe? Ela não tá nas minhas favoritas. Se eu fizesse, digamos assim, uma coletânea do Iron Maiden, de músicas que eu gosto apenas do Iron Maiden, eu não colocaria essa, por exemplo, sabe? É uma música assim que não ficou muita coisa na minha cabeça, sabe? Ela não é tão cativante, por exemplo, eu não gosto tanto dela quanto a The Assassin do No Prayer. Então, eu vou dar pra essa 3 estrelas. Agora a próxima, esta, puta que pariu, Chains of Misery. Já começa com uma entra
uma grande intro de bateria, cara. Eu acho ela muito boa. É um hard rock praticamente. Música que caberia facilmente no No Pray for the Dying, uma das melhores músicas do disco. É a minha segunda música favorita do disco. Se eu fizesse uma coletânea do Iron Maiden, sabe? Chains of Misery entraria facilmente. Eu adoro essa música. Essa eu vou dar 5 estrelas. Ponto. Tenho explicação, é isso mesmo. Agora a próxima, agora piorou demais, cara. Tá, deu uma caidinha, tal, em Charles Rosen, tal. Mas puta que pariu. The Apparition. Puta que pariu, Iron Maiden. Pô, tava... tá, começou bem e tal. Uma outra dá uma caidinha e tal. Mas essa é uma decaída, cara, pessoal. Desculpem quem gosta e tal. Pode ter gente que gosta, né? Sei lá. Cada um tem a sua opinião. Mas na minha opinião é que eu acho essa música muito chata, cara. Muito chata. Sabe? Mano, o pessoal pode reclamar de The Nomad, né, que é do Brave New World, porque ela é muito repetitiva, porque é tarararara, tarararara. Mas eu prefiro 1000 vezes ouvir tarararara, tarararara, do que ficar ouvindo essa tarararara, 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 sabe, o tempo inteiro assim, sabe, repetitiva, chata pra caralho, eu não gosto. Muito ruim, essa eu vou dar 1 estrela. Pra mim é a pior música do disco, pra mim. Sabe, poderia estar facilmente fora do disco, sabe. Muito ruim essa, eu não gosto. Essa aí eu pulo. Agora o disco melhorou. Judas Be My Guide. Composta pelo Bruce Dickinson e pelo Dave Murray. Esta música, minha gente, foi a música que eu comecei a ouvir Iron Maiden. Foi a música que me fisgou no Iron Maiden. Então, cara, eu tenho uma relação muito grande com essa música. Eu acho ela muito boa. Bruce tá cantando muito. Ela é uma música bem esquecida, né, pela própria banda, inclusive, sabe. É uma das músicas que eles deveriam tocar ao vivo, sabe. Pra mim é uma das músicas assim que funcionariam muito bem ao vivo, sabe. E cara, ó, eu adoro o solo do Dave Murray, cara. Pelo que eu vi dizer, esse solo é meio difícil de fazer, porque é um solos, daqueles solos do Dave Murray, né, que é mais rápidos dele, mais fritados assim, sabe. Esse solo aí é maravilhoso, cara, eu adoro o solo dessa música, ó. Essa aí, ó, 5 estrelas e ponto, mesmo, muito boa, a melhor música do disco. Agora a próxima música é a Weekend Warrior. Composta pelo Steve Harris e pelo Yannick Gers. Esta música ela fala sobre os hooligans, né, a violência, né, no futebol e tal. Porque, para quem não sabe, o Iron Maiden tem uma relação muito grande com o futebol. O Steve Harris, ele é torcedor fanático do West Ham. Inclusive no Victoria Eleven, no encarte, tem uma foto deles com com um time de futebol lá e tal. E inclusive na capa do Victoria Eleven, que foi lançado bem depois, o Avenged to Fear, tem uma coisa relacionada à Copa do Mundo e tal, né? E cara, eu gosto dessa música, eu acho ela legal, mas sei lá, cara, ela destoa do disco, sabe? Não parece que é do disco, parece que você ouviu um bonus track, sabe? É uma música assim,
legal, eu gosto, é um AC/DC praticamente. É legalzinho, eu gosto desse hard rock aí. Pra mim poderia ser também uma música da carreira solo do Bruce Dickinson, facilmente. Mas não acho ela grandes coisas, não acho ela tipo maravilhosa como as outras, por exemplo. Então eu vou dar pra ela 3 estrelas. Porque é boa, mas sei lá, não é fantástica. Então por isso que eu dou 3 estrelas pra ela. Agora o disco se encerra com a música Fear of the Dark. Música composta pelo Steve Harris apenas. É a música de maior sucesso do disco, um dos maiores hits da carreira do Iron Maiden, o último grande clássico da carreira do Iron, dessa primeira fase deles, né? Sabe, é o último clássico mesmo, sabe? Eu gosto da música, claro. Apesar que, obviamente, me enjoou um pouco, porque eu já ouvi tantas vezes que aí me enjoou um pouco. E também, além pelas versões ao vivo e tal, é a música que eles nunca pararam de tocar, Fear of the Dark. Desde a turnê do disco, eles tocam essa música. Acho que a única vez que eles não tocaram foi no show do Rock and Ring, que eles tocavam as músicas dos 4 primeiros discos, sabe? Acho que foi a única vez que eles não tocaram Fear of the Dark aí. Mas, por exemplo, Somewhere Back in Time, a Future Past, que é essa de agora, eles não param de tocar, eles ainda tocam ainda. Então acho que o pessoal deve ter se enjoado demais por conta disso. Tem um monte de gente que odeia essa música, fala que é uma música chata, não sei o que. Eu não acho ela chata, ela em si eu não acho ruim, sabe? Mas apesar que me cansou. Mas ainda assim é uma boa música. Então vou dar pra ela 4 estrelas. Só porque me cansou um pouco. Me cansou, sabe? Mas é uma grande música, claro, sabe? Então aí seria 5. Mas como me cansou um pouquinho, aí eu vou dar 4. Considerações finais. Pra mim é um disco bom. Tem os seus pontos positivos e pontos negativos, obviamente. Pra mim, por exemplo, ele é um pouco abaixo do No Prayer for the Dying, sabe? Entre esses dois eu prefiro o No Prayer. Apesar que o Fear of the Dark me marcou muito por conta de ser o primeiro disco que eu ganhei do Iron Maiden, porque eu ouvi demais e tal. Mas, no geral é um bom disco, sabe? E a nota que eu vou dar de 1 a 5 para esse disco é a nota 3 estrelas. É uma nota boa, tá? Porque pra gente, 3 estrelas é de 1 a 5, tá? Então não significa que o disco é ruim, tá, gente? 3 estrelas é uma nota boa, até. Acha porque eu dei 3 estrelas e significa que eu acho o disco ruim, ou que seja, não. Significa isso. Significa que é um disco, digamos, bom, sabe? Mas não, digamos, num patamar de um Powerslave, por exemplo, tá, gente? Então não confunda, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, compartilha. Segue o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Amazon Music, né? E também qualifica o programa do Spotify também, né? Pra me ajudar também, tá? Porque também ajuda o podcast também. E é isso, pessoal. Até a próxima. Fui!